Sustentar e Jovem Pan apresentam Business Transformation. Olá, eu sou o Raul Javales e esse é o Business Transformation. Eu queria falar de um tema que parece, assim, que não é para pequena empresa. Eu queria falar sobre governança corporativa. O peso governança corporativa nos remete sempre a grandes empresas, né? Big companies, big corps. E, na verdade, eu acho que os preceitos de governança corporativa têm uma facilidade enorme de ser utilizados em qualquer tamanho de empresa. Você tem uma preocupação muito grande com a transparência, uma preocupação muito grande com a equidade, uma preocupação muito grande com a maneira com que eu presto conta do que eu faço e principalmente com a responsabilidade que eu tenho com o mundo como empresa. Responsabilidade seja ela socioambiental, responsabilidade seja com pessoas, responsabilidade sobre a minha entrega, o vínculo que eu tenho de exposição do meu negócio e tudo isso compõe governança. Se eu pudesse trazer para uma realidade mais ampla, e o que a gente aplica nas corporações, governança envolve conselho de administração, governança envolve conselho fiscal, governança envolve a maneira com que amarra tudo isso, envolve a gestão do conflito de interesses, envolve a maneira com que a gente explicita o resultado da empresa, a maneira com que a gente não pode se comportar e principalmente a maneira com que a gente deve se comportar. Durante muito tempo eu participei do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, um aprendizado gigantesco. Eu participei desse processo ainda como Volkswagen, na inclusão da Volkswagen no IBGC, da Volkswagen Serviços Financeiros no IBGC. E eu tive uma mentora, a Heloísa, que acabou de ser, por sinal, recentemente reconhecida como quase patrimônio do IBGC, pelo conhecimento que ela tem. A Heloísa hoje é conselheira independente e uma boa, eu acho que eu vou trazer a Heloísa para uma entrevista com a gente aqui, falar um pouquinho sobre governança, desmistificar. Mas ela trouxe muito dos conceitos de governança de maneira muito mais acessível, muito mais simples. Você precisa ter governança, e eu falo que governança, aí é uma visão muito Raul, mas eu falo que governança tem uma extrapolação. Quando eu falo de governança, eu penso em métricas e aferição de resultados financeiros. Quando eu falo de governança, eu falo de responsabilidade fiscal. Eu falo sobre a maneira com que a gente regula a nossa empresa, a maneira com que a gente interage com o governo, a maneira com que interage com a sociedade. Eu falo que governança está muito ligado à estratégia. E quando eu falo ligado à estratégia, eu falo que eu estou falando também de gestão de riscos. Porque eu acho que uma estratégia que eu não consigo executar como prevista é a necessidade de gerir o risco da não execução da estratégia. Tudo isso está num patamar que a governança corporativa abrange e é a maneira com que a gente vai olhar a empresa para isso. Como é que a gente olha em pedaços? Geralmente o conselho de administração, ele quer saber os passos da empresa. Ele quer saber por que ele fez aquele movimento, ele quer saber se ele for um conselho deliberativo, ele pode até vetar algum movimento da empresa e dizer, olha, o conselho não concorda com essa ação e a gente vai ter que repensar como isso vai ser feito. Mas o crítico é, o que é que você vai fazer? Quais são os impactos? Qual a consequência disso? Quem é que está envolvido? Como é que está isso no mercado? Vendo que eu falo um pouco mais sobre governança e principalmente sobre a harmonização que traz esse conceito de responsabilidade e resultados. A gente está falando muito de gestão e é isso que eu acho crítico entender que assim, ter governança sobre o seu negócio, ter controle sobre o seu negócio, está muito ligado à gestão. A gente pode ter a liberdade da empresa, a gente pode ter a liberdade de criar negócio, de fazer produtos, de levar isso para campo, mas sempre eu tenho que ter responsabilidade como pano de fundo. Sempre eu tenho que saber se o que eu faço vai dar um resultado positivo ou negativo, eu tenho que ter controle sobre esse resultado. Eu tenho que saber sobre minhas ações e eu tenho que saber sobre o que eu desenhei de estratégia e executei, se aquilo tem algum impacto no negócio como um todo. Como assim, Raul? Vou dar um exemplo simples. Imagina que você pode fazer uma iniciativa que não foi muito bem pensada, ou que é um risco muito grande, e você tem que saber sobre a responsabilidade sua, sobre com quem trabalha no teu negócio, quem é teu funcionário, sua responsabilidade sobre o impacto disso em outros negócios, sobre sua responsabilidade na cadeia produtiva a qual você faz parte, sua responsabilidade perante todos os stakeholders ou partes interessadas no que você faz. E quando a gente fala de governança, nos pilares de governança, a gente está olhando isso em pedacinhos e fazendo uma composição.
Eu não consigo imaginar falar de governança, como eu falei de estratégia, falei de risco, não falar em compliance. Compliance é até difícil de traduzir e acho que compliance vale uma conversa à parte, que eu gosto muito do tema e eu acho que você está ou não está compliance. Ficou complexo? Um pouquinho, né? De uma maneira, diminuindo um pouquinho o impacto do compliance, que ele é muito mais amplo, eu estou conforme ou não conforme com o que é correto. Eu não tenho meio termo. E para não ter meio termo, eu tenho que estar certo ou não estar certo. Eu não posso não estar certo como empresário, como empreendedor ou como executivo. O não estar certo é não estar conforme, não é não estar certo como pessoa. Mas assim, o meu negócio tem que estar conforme, tem que estar compliance, e isso também tem vínculo com governança. Uma pincelada, governança é um assunto para um MBA, tem espaço demais sobre isso, mas vale a pena conhecer um pouco mais e aplicar os preceitos no teu negócio. Eu acho que governança corporativa não é só corporate. Apesar do que a gente fala de corporação, governança corporativa é e pode, com certeza, fazer parte do seu negócio. Forte abraço.